Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Atualmente estamos vivendo uma pandemia, ou seja, expostos a um risco biológico devido a um vírus. No sétimo semestre da zootecnia, temos a disciplina de saúde e segurança do trabalho. A segurança do trabalho busca manter a integridade física, mental e social do trabalhador, ou seja, a manutenção da sua saúde. Para tais ações, aplicam-se uma série de conhecimentos. Conhecimento, principalmente, dos riscos envolvidos nas atividades do trabalhador e que possam desenvolver acidentes ou doenças. Os riscos do trabalho são divididos em 5 grandes grupos: risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Os 3 primeiros riscos, físico, químico e biológico, são muito trabalhados, tanto em empresas quanto solicitados os seus adicionais pelos trabalhadores. Mas sabes que não é somente esses 3 riscos que podem danificar a integridade da saúde do trabalhador. Dentro desses 5 riscos, existe um 6º risco, que se chama risco psicossocial. Encontra-se de maneira muito simples inserido ao risco ergonômico. O risco psicossocial deve-se aos nossos preconceitos racial, social e sexual. E a forma que trabalhamos esse preconceito social, racial e sexual nas empresas pode se desenvolver os assédios, tanto individuais quanto coletivos. A segurança do trabalho parte da premissa de reconhecer os riscos, minimizar, neutralizar e eliminar, mas somente os riscos potenciais à saúde do trabalhador. Para tal, devemos trabalhar de maneira ativa, ou seja, antecipar os riscos, ou de maneira passiva, sabendo dos riscos existentes e dos seus danos, ou seja, do passado de um acidente ou de uma doença, já tomarmos medidas. Outra maneira de prevenirmos, além da maneira ativa, passiva, é a prevenção técnica, ou seja, modificando-se máquinas e equipamentos a fim de melhorar as condições de trabalho. E principalmente a prevenção psicológica, que busca modificar atos inseguros. Estamos vendo nessa pandemia que não é somente o uso de equipamentos de proteção individual que são responsáveis pela diminuição da probabilidade de adquirirmos a doença, mas sim a modificação de hábitos. Assim deve ser o trabalho do zootecnista nas empresas, tanto urbanas quanto rurais, com relação aos trabalhadores, ou seja, fazer com que os acidentes e doenças sejam evitados sem a necessidade de buscar passivos dentro da mesma empresa, mas sim trabalhar para que essa turma de operários tenha consciência dos danos que não são somente para si e sua família, mas são para a empresa e para toda a sociedade. Atualmente, busca-se melhoria de condições de trabalho, tanto no meio urbano quanto no meio rural. No meio urbano, existe uma facilidade de fiscalização. No meio rural, devido à extensão do nosso país, é muito difícil fiscalizações. Essas ações de fiscalizações normalmente ocorrem por denúncias. O trabalho rural, a partir de maio de 2005, foi agraciado com uma norma regulamentadora, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a norma regulamentadora NR31, que é aplicável às atividades de agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Cabe ao zootecnista, nas suas ações, nas suas atividades profissionais, compreender e aplicá-la de forma à manutenção
da sua saúde e a manutenção da saúde dos colaboradores. Esta norma foi um avanço para condições de saúde e segurança no meio rural. Anteriormente, existiam 5 normas regulamentadoras rurais, mas que eram aplicadas somente a grandes propriedades. O Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, há muito tempo desenvolve campanhas com vários slogans, como o trabalho digno dignifica o homem, o trabalho é fonte de vida e não fonte de doença ou de acidente. É assim que devemos ter uma atitude preventiva em relação a nossas ações, sabendo-se que o risco é a probabilidade de ocorrência ou não no acidente, e no risco é o que age a segurança do trabalho, diminuindo sempre a probabilidade desses acidentes ou doença. Espero que todos estejam com seus familiares, se cuidando. Um grande abraço.